Um, dois, três e... Alô, galera do Torne-se Programador, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 17 falando sobre orientação a objetos, propriedade. Mais uma aula de orientação a objetos em C#, tá legal? Então eu vou abordar para vocês tudo que a gente precisa fazer para entender o que é uma propriedade de uma classe quando você está utilizando a linguagem C#, tá legal? Eu vou falar também tudo que a gente já viu no decorrer dessas aulas de orientação a objetos. Então eu vou repassar todos esses conceitos que eu já falei para vocês. E hoje, então, na aula de hoje, a gente vai falar tudo sobre o que a gente precisa entender para criar uma propriedade dentro de um objeto. Nas aulas anteriores, então a gente falou o que é uma classe, né? Uma classe basicamente é um modelo, ok? A gente falou o que é uma instância. Uma instância, ela utiliza do modelo para criar, então, um objeto dentro de uma variável, onde ele tem propriedades privadas e métodos privados e propriedades públicas e métodos públicos, tá legal? Então, isso é uma instância. A gente falou sobre encapsulamento, que é o quê? Deixar os dados encapsulados dentro de uma classe, dentro de um modelo, utilizando uma instância, tá legal? A gente falou o que é um construtor, para que serve um construtor. Então, o construtor é para quando você estiver criando lá a sua nova instância, você consegue passar, então, os parâmetros para dentro do para o seu encapsulamento, né? Então, todos os parâmetros que você precisa para dentro do seu encapsulamento. Basicamente é isso, é para isso que serve o construtor. A gente falou também sobre atributos, né? O que seria um atributo, como a gente cria um atributo e o que são atributos públicos, privados, protegidos e internos. Todos esses atributos a gente falou também utilizando ali a orientação a objetos. Outra coisa que a gente falou foi sobre herança, né? Quando a gente tem duas classes ou dois modelos e a gente quer reaproveitar o código, a gente utiliza então dos conceitos da herança. Assim a gente herda tudo que a classe pai tem para a classe filha. A gente falou também sobre polimorfismo. Polimorfismo é quando a gente faz uma herança e aí dessa herança a gente precisa alterar alguns métodos que a classe original tem, que a classe pai tem. Ok? Então, com isso, a gente utiliza os conceitos de polimorfismo para sobrescrever e dar a cara para aquela ação do jeito que a gente gosta. Perfeito? Outra coisa que a gente viu foi sobre interface. Para que serve uma interface? Quando a gente vai utilizar uma interface, tá legal? Então, uma interface também serve para que a gente possa economizar códigos e fazer um código mais inteligente. Um código que vai ajudar a gente a não fazer um monte de repetições, tá legal? E a gente viu aqui a abstração, que bem ligada com a interface, ajuda com que a gente faça, então, classes mais inteligentes, né? Classes que evitam a gente fazer duplicidades de código, tá legal? Todos esses conceitos a gente já viu nas aulas anteriores. Então, quem perdeu algum desses conceitos aqui, entre nas aulas anteriores, tente executar os exercícios junto comigo, tá legal? E se tiverem alguma dúvida, marquem a aula particular, que eu vou ver você diretamente do seu computador e vou tentar ajudar você da melhor forma possível para que você então possa entender aquilo que eu estou passando nas aulas, tá legal? Caso você não entenda, não tem problema. Eu devolvo o seu dinheiro e a gente continua amigos e você continua estudando no site da mesma forma, tá legal? A minha intenção é ajudar você, é fazer com que você cresça, com que você descubra o que é o mundo de programação e com que você realmente aprenda. Eu não quero o seu dinheiro, sendo que você não aprenda comigo. Eu só quero se você estiver realmente aprendendo. Por isso que em todos os meus alunos que vão fazer aula particular, eu sempre falo, essa aula foi boa para você? Se realmente foi boa, eu fico com dinheiro. Caso contrário, você não tenha gostado da aula, eu vou voltar, eu sou responsável, eu vou estudar mais para poder dar uma aula com a maior qualidade para você. Tá perfeito? Então tá bom. Legal, agora indo para a aula de hoje, a gente vai falar então sobre propriedades, tá? O que é uma propriedade, tá? Como definir uma propriedade. Primeiro, para explicar sobre uma propriedade, a primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é sobre os atributos, tá? Eu falei para vocês nas aulas anteriores que quando você cria uma classe, né? Fazendo aqui o diagrama de classe. Espera aí que ficou bem torto esse diagrama. Deixa eu deixar ele um pouquinho mais bonito. Então, quando a gente tem ali o nosso diagrama de classe, né?
que aqui tem a nossa classe. Aqui tem os nossos atributos e aqui tem os nossos métodos, né? Então a gente fala que a gente tem os nossos atributos aqui, que quando a gente cria uma instância, eles são então portas de entradas para a nossa instância, perfeito? Porém, gente, isso aqui são atributos simples. Todos esses atributos que eu mostrei para vocês, na realidade são propriedades simples. Propriedades que definem esse objeto, ok? Então vamos supor, eu sou o objeto, tá? Quais são as propriedades que me definem? O meu braço, o meu outro braço, a minha mão, a minha outra mão, a minha cabeça, o meu olho, a minha boca, tá? Quais são as ações que eu tenho, que o meu objeto Danilo tem? Falar, ensinar, escrever, andar, tá legal? Então essas são as ações que eu tenho em cima do meu objeto, tá? E as propriedades são tudo que define aquele objeto, perfeito? Então, muito bom. Se a gente sabe o que é uma propriedade e o que é um atributo, tá? Que são ali parecidos, a única diferença é que propriedade, visto pelo lado de C#, ela é mais robusta do que o atributo, tá legal? E é isso que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Todas as propriedades, ela tem duas palavrinhas que vocês vão identificar toda vez que vocês forem utilizar propriedades. A palavrinha get e a palavrinha set, tá legal? A palavrinha get é toda vez que você quer mostrar alguma coisa de alguma propriedade sua para a tela, para o mundo ou para um outro objeto, tá? E a palavrinha set é toda vez que você quer setar algum dado para dentro do seu objeto, perfeito? Tá, para ficar mais fácil, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que aqui a gente tem uma classe, ok? Então a gente tem uma classe aqui. Dessa classe, a gente criou uma nova instância, tá? E aí a gente tem essa instância aqui bonitinha pra gente. Perfeito? Essa instância da nossa classe aqui. Muito bom. Essa classe, a gente tem alguns atributos públicos, tá? E esses atributos públicos são atributos que são variáveis, né? Ou seja, espacinhos reservados na memória para que a gente possa inserir alguma coisa dentro do nosso encapsulamento, tá? E aqui a gente tem também os nossos métodos, né? Então, as nossas ações, ou seja, funções, que servem como porta de saída para mostrar alguma coisa, tá? Perfeito. A propriedade, gente, ela tem esse mesmo conceito. Quando você utiliza o get, ele serve como porta de saída de tudo que está dentro da sua instância encapsulada para fora. E a propriedade set, ela serve como porta de entrada para dentro da sua classe, tá? Para dentro da sua instância. Perfeito. Quando a gente cria uma propriedade simples ou um atributo, como que a gente faz? A gente define lá public, string, e aí a gente coloca, por exemplo, nome. E dá lá o ponto e vírgula. Quando a gente faz desse jeito, essa declaração no C#, o que ela é? Uma propriedade simples, tá? Ela é ali um atributo somente. Por quê? Por que ela é um atributo simples? Porque ela não tem nada de get e set aqui, ó. Quando você cria uma variável, automaticamente, quando você utiliza ela, sendo para você colocar alguma coisa dentro dela, ou sendo para você tirar alguma coisa dentro da variável, ela simplesmente é o quê? Funciona na realidade, né? Então ela simplesmente vai funcionar, porque você consegue setar alguma coisa e tirar alguma coisa. Se vocês lembrarem lá nos começos das aulas, na aula 2 que eu dei falando sobre variáveis em C#, vocês vão ver que vocês criam lá uma variável string, né? E dá um nome para ela, por exemplo, o nome A, e você pode colocar um valor dentro dela, igual, por exemplo, a o número 1. Vocês lembram disso, né? Que vocês setam uma variável. Então, o que você está fazendo aqui, ó, é jogando o número 1 para dentro da variável chamado A. Isso você está utilizando um set. Você está setando um dado dentro de uma variável, tá? Quando você precisa fazer um get, você está mostrando essa variável. Vocês viram também nas aulas anteriores, lá nos comecinhos das primeiras aulas, que você consegue utilizar então um console.writeLine, e dentro desse writeLine você consegue colocar a palavrinha A. Quando você coloca a palavrinha A, o que o computador faz? Ele pega o dado que você deixou reservado em uma memória, deixa eu apagar um pouco aqui, ele pega o dado que você deixou reservado num espaço de memória, ok? Que é o número 1,
e mostra na tela do seu console, né? Ele pega esse número 1 e mostra lá na tela do seu console o número 1 quando você compila o seu código, tá? Então, pegar o dado que está dentro de uma variável, ou seja, dentro desse espaço de memória, e mostrar ele na tela, isso é fazer um get, tá? É tirar alguma coisa que está dentro de um espaço de memória e mostrar na tela, ok? Perfeito. Uma propriedade simples, que é ali um atributo, é justamente isso. É uma variável onde eu consigo setar algum dado para dentro dela e mostrar esse dado fora dela. Ou seja, uma propriedade simples, ela é automaticamente porta de entrada e porta de saída. Tá legal? Se ela, obviamente, é pública, tá? Então, se ela é pública, ela tem entrada e tem saída. Perfeito. Agora, gente, uma propriedade, ela trabalha diretamente casada com um atributo, tá? Quando você cria uma propriedade, você não cria dessa forma aqui, como eu criei o atributo. Você cria de uma forma diferente. Se você não vai ligar a sua propriedade a nenhum atributo que você criou, a sua propriedade, ela vai ter a seguinte declaração: public, o nome, o tipo, né, que você vai retornar, string, ok? O nome da sua propriedade, por exemplo, nome, ok? E aí nesse nome da sua propriedade, você vai abrir o quê? O bloco, tá? E vai fechar o bloco, tá legal? Dentro desse bloco aberto e desse bloco fechado, você tem duas palavrinhas reservadas. A palavrinha get, ponto e vírgula, e a palavrinha set, ponto e vírgula. Quando você faz isso, você definiu uma propriedade complexa, tá? Ou seja, tem propriedade simples, que é o que eu falei para vocês, que é simplesmente criar uma variável pública, e isso daqui é uma propriedade complexa, tá? O que é uma propriedade simples e uma propriedade complexa? É isso que eu falei para vocês. A complexa, você precisa definir o seu get e o seu set, e a simples, você não precisa definir nada, você só coloca o nome, ponto e vírgula, tá? Perfeito. Por que eu vou utilizar essa propriedade complexa, sendo que a simples já faz a mesma coisa para mim? Tá. O seguinte, quando você cria uma propriedade, você dá possibilidades para a sua classe de falar para ela que essa propriedade aqui, ó, ela é uma propriedade que é somente de leitura. Ou seja, se ela é uma propriedade somente de leitura, o que eu faço? Eu tiro a palavrinha set, tá legal? Se eu tirar a palavrinha set, gente, o que vai acontecer? Quando eu tentar utilizar essa minha propriedade, por exemplo, dessa forma aqui, ó, a minha instância de A, que é a instância que eu estou criando aqui, ponto, nome, e tentar jogar algum dado aqui dentro, é igual a 1, o que vai acontecer? O meu código vai dar erro. Porque eu tenho a minha propriedade que faz somente um get. Ela somente é uma porta de saída. Ela não é uma porta de entrada. Se eu estou tentando setar alguma coisa para dentro dessa variável, então ela deveria ter o set. Porque ela deveria ser uma propriedade que tem entrada e saída. Porém, ela só tem o atributo de saída e não de entrada. Tá legal? Então, se você tentar fazer dessa forma aqui com essa propriedade, o seu código não vai compilar e vai dar erro, tá? Agora, se você fizer a.nome somente e jogar isso para dentro de uma variável ou dar um console.log, vai funcionar porque a sua propriedade é somente de get, é somente uma porta de saída. Tá. Aí você vai me perguntar, beleza, se eu criei uma propriedade dessa forma, que só tem um get, mas eu não tenho nada para setar aqui, nada para retornar, não vai funcionar. Realmente não vai funcionar. Por quê? Porque você tem uma propriedade vazia, que ela tem um get somente, mas ela vai fazer um get do quê? O que ela vai retornar de dentro da minha instância para fora da minha instância, tá? Quando você cria uma propriedade e fala que ela é do tipo get ou do tipo set, essa propriedade ela também tem blocos. Tanto get quanto set, ela tem blocos de códigos, tá? E aí você consegue fazer o quê? No get, você consegue abrir a chave e fechar a chave. Ou seja, você abriu um bloco de código para a propriedade nome e você abriu um bloco de código para o seu dado de saída, né? Que é o seu get. Perfeito? E aí o que você pode fazer? Você pode interagir a sua propriedade
com alguma variável privada que você tem dentro da sua instância, tá? Então o que você pode fazer aqui, ó? Dar um return do quê? De uma propriedade privada. Então, por exemplo, imagina que na nossa classe aqui a gente tem lá um atributo chamado, um atributo privado, tá? Chamado B, tá legal? E aí o que a gente faz aqui, ó? Retorna o B. Nesse atributo privado, a gente pode setar alguma coisa quando a gente está definindo o nosso modelo. Sei lá, um negócio chamado olá aqui, uma mensagem. Perfeito? Então essa nossa propriedade get aqui, ó, ela simplesmente vai retornar alguma coisa. Ela não vai setar porque eu não falei que eu quero que ela seja a porta de entrada. Eu só falei que ela é uma porta de saída. Ou seja, essa primeira linha aqui do meu código não vai funcionar, não vai compilar, vai dar erro. Mas agora, quando eu utilizar o console.log e mostrar ali a.nome, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar esse dado diretamente para esse get. Esse get vai retornar para mim o valor da minha variável privada chamada B, mostrando na minha tela, então, o olá que eu defini quando eu estava definindo o meu modelo. Tá legal? Perfeito, gente. Se eu quero também falar que a minha propriedade, ela também tem dados de saída, eu posso fazer a mesma coisa, gente. O que aqui, ó? Eu posso falar que essa minha propriedade, ela também tem o meu set. E esse meu set, ele tem um bloco, ok? E dentro desse bloco, eu vou fazer o seguinte, a minha variável B é igual a o valor value que eu vou setar para dentro dessa minha variável. Quando você faz isso, agora a sua propriedade tem get e agora a sua propriedade tem set. Tá legal? Então você tem ali porta de entrada e saída da sua propriedade. Quando você criar a sua instância e tentar fazer o a.nome igual a 1, vai funcionar. Por quê? Ele vai pegar esse 1 aqui, vai direcionar esse dado lá para o set, porque você está atribuindo alguma coisa para dentro da variável, e aí ele vai fazer o seguinte, B vai receber o valor que eu estou passando. E qual é o valor que eu estou passando? O número 1. Então ele vai pegar esse número 1 e vai jogar lá na minha variável privada, que tem o nome de B. Tá legal? Então ele guarda esse dado lá no meu espacinho reservado, ou seja, um espacinho reservado privado encapsulado dentro da minha classe. Tá legal? Então é para isso que serve uma propriedade. Essa é a diferença de você ter uma propriedade complexa do que você simplesmente ter uma propriedade simples, que é o quê? Você somente declarar ali, ó, uma propriedade dessa forma aqui, ó. Public string nome, ok? Então, quando você declara public string nome somente, você tem uma propriedade simples. Quando você declara public string nome, abre o parênteses, abre as chaves, né? Na realidade, o bloco, fecha o bloco, define que vai ter get e define que vai ter set, você tem uma propriedade complexa. E essa propriedade ela tem algumas coisas a mais, alguns poderes a mais, do que uma simples propriedade, que é uma simples variável. Perfeito? Tá. Aqui eu já falei para vocês também como definir uma propriedade somente leitura e somente de escrita. Tá legal? Que é utilizando o get para somente leitura, tá? E o set para somente escrita, tá legal? Então, quando você utiliza o set, você joga alguma coisa dentro de uma variável. Quando você utiliza o get, você retorna alguma coisa para fora da sua instância. Alguma coisa que está privada dentro da sua classe, você retorna para fora da sua instância. Perfeito? Bom, essa é a diferença de propriedades para atributos, tá legal? Em algumas linguagens, gente, você não tem esse tipo de propriedade simples e propriedade complexa. Muitas linguagens você tem um negócio chamado getters e setters, tá? Algumas pessoas alguns de vocês alguns que já conhecem alguma programação ou então já conhecem, já fizeram algum curso de Java, vocês vão ver que vocês vão ter ali algumas funções que vão fazer get e set, né? Então, por exemplo, você vai ter um atributo lá privado chamado nome. Ok? Só que você vai ter também lá um método público chamado set
set nome, né? Que você vai passar então um parâmetro de nome, ok? Então, em outras linguagens, é assim que você vai fazer então um set, ok? E aí você vai pegar esse dado aqui e vai setar dentro dessa sua variável privada. Nome é igual ao que eu passei por parâmetro de nome. Então aqui ficaria como assim, ó, this ponto nome é igual ao nome que eu passei por parâmetro, tá legal? E a minha propriedade de get ficaria public get e aí nome, onde eu teria então aqui dentro um return de nome, que é a minha variável privada, tá legal? Então isso daqui é o get e set que tem em outras linguagens. Porém, o C#, a gente chama isso de propriedades, tá legal? Então, a gente pode definir como propriedade simples e propriedade complexa, tá legal? Perfeito, gente. Para ficar mais simples ainda, isso tudo que eu falei para vocês, a gente vai lá para o computador e eu vou mostrar para vocês passo por passo no computador como é que isso daí vai funcionar, tá legal? Então me aguarde lá no computador, vão vocês também para o computador e executem junto comigo tudo aquilo que eu estou fazendo, tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a nossa aula de número 18, tá? Gente, no começo da aula, lá no quadro, eu falei número 17. Me permita fazer um fix bug, né? Ou corrigir um bug que eu ocasionei no começo da aula. Ou seja, eu falei o nome errado, então agora estou corrigindo o meu erro do começo da aula. Então estou fazendo um fix de um bug, tá? Então um bug é quando você erra alguma coisa. Um fix de um bug é quando você arruma esse bug que você fez, tá legal? Então eu ocasionei um bug falando que era a aula 17 no começo, mas na realidade é a aula 18, e agora eu estou fazendo um fix, ok? Então, bug fixed, bug consertado, ok? Porque eu acabei de falar para vocês que não é a aula 17, sim é a aula 18, tá legal? Então, eu fixed my bug, ou seja, eu arrumei o meu bug, tá legal? Perfeito. Já fazendo o fix do bug que eu ocasionei no começo da aula, então agora a gente vai para a aula 18, tá legal? Com o número correto. E aí a gente vai ver então os dados que a gente precisa para começar a criar propriedades, tá legal? Se ficaram com alguma dúvida, não hesitem, compre a aula particular que eu vou junto com vocês esclarecer a dúvida em cima dessa aula ou em cima de qualquer outra aula que vocês estão vendo aqui no Torne-se um Programador, tá legal? Eu não vou deixar vocês, eu estou aqui junto de vocês justamente para ajudar e fazer com que vocês evoluam, tá legal? Perfeito. Indo lá para o computador, lá no nosso Windows, né? A gente então parou na aula anterior falando lá sobre os métodos que a gente criou como classe abstrata, sobre escrevendo esses métodos de classe abstrata e assim vai, né? Perfeito. Então eu vou fechar esses dados aqui e vou deixar somente uma classe para que a gente possa mexer só com essa classe, criando então as propriedades simples e as propriedades complexas somente dessa classe, tá? Então vou fechar todas essas classes aqui. Ok? Vou comentar esse código inteiro só para a gente trabalhar com a propriedade dessa vez, tá? Então vou deixar aqui o código inteiro comentado. Perfeito, já está tudo comentadinho aqui para mim. Legal, agora o que eu vou fazer é, eu vou trabalhar com a instância pode ser essa instância de cachorro aqui, ó, nessa classe de cachorro, né? Então eu tenho essa classe de cachorro aqui, eu não tenho nenhuma propriedade nela, né? Eu só tenho algum método nela aqui, tá? As propriedades que ela tem, é as propriedades que herdou da minha classe animal, né? Então seria ali, ó, propriedade simples, tá? Ou atributos, tá legal? Dessa classe animal foi o que ele herdou, tá legal? Perfeito. Então mexendo com essa minha classe de cachorro, o que eu vou fazer então? Eu vou criar aqui algumas propriedades simples ou atributos e vou criar algumas propriedades complexas, tá? Então essa propriedade simples que eu vou criar vai ser então uma propriedade public, ok? Vou colocar aqui como string. Melhor, vou colocar como inteiro, int idade, que é a idade do cachorro, tá legal? Então essa aqui é uma propriedade simples, né? Ou um atributo, perfeito? Se a gente for então criar uma instância de cachorro, deixa eu colocar aqui com I maiúsculo, perfeito. Se a gente for então criar uma instância de cachorro, olha só que interessante. A gente vai criar então uma variável, c é igual a new, a instância de um cachorro, né? Perfeito, criamos uma instância de um cachorro e se a gente digitar c ponto, aí a gente colocar aquele atributo que a gente, propriedade simples ou atributo que a gente definiu que é o idade,
olha só que ela já aparece aqui pra gente e a gente já consegue setar alguma coisa e também a gente consegue mostrar alguma coisa. Então, console.writeLine, writeLine de c.idade. Ou seja, a gente consegue fazer um set e a gente consegue fazer um get, que é mostrar, jogar o dado para dentro da minha instância e tirar o dado da minha instância e mostrar na tela, né? Então a gente consegue fazer um get set aqui. Se a gente compilar o nosso código, Ctrl Shift B, vocês vão ver que o código vai compilar aqui perfeitamente e vai dar tudo com sucesso. Muito bom, código compilado então, deu tudo certinho, tudo com sucesso, bonitinho, perfeito? Tá bom. Então essa é uma propriedade simples ou atributo, tá? Legal. Agora a gente vai criar uma propriedade complexa, né? Então como é que a gente faz aqui? A gente vai fazer então um public, tá? Int, aí eu vou colocar aqui, ó, idade 2, tá? Nesse idade 2 eu vou abrir o meu bloco de código, tá? Então, ó, abri o bloco de código e aí eu tenho como colocar as duas palavrinhas que eu quero. Um get, ponto e vírgula, e um set, ponto e vírgula, tá legal? Então agora eu tenho uma propriedade complexa, onde eu tenho o get e eu tenho o set, tá legal? Então se eu tenho isso daqui, muda alguma coisa dessa propriedade simples? Não muda, gente, é a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Vocês vão ver que a execução aqui, ó, é igual, tá? Então eu consigo, olha só, utilizar a idade 2 tanto para setar quanto para fazer o get desses dados, tá? Então, olha só, idade 2 é igual a 1 e idade 2 está aqui também. Se eu compilar o meu código, vocês vão ver que vai dar igualzinho, não vai dar problema nenhum, ele vai compilar do mesmo jeito, tá? Então, se eu também mandar executar isso daqui, vou dar um play para o breakpoint aqui, ó, e vou dar um play para vocês verem, vocês vão ver que na tela vai mostrar 1 e depois o 1, tá? Certinho dos dois jeitos, ou seja, os dois são portas de entrada e portas de saída para dentro dessa minha instância de C aqui, ó, que eu criei do meu modelo de cachorro, né? Então, olha lá, ele mostrou aqui, ó, o 1, ok? Vou ir para a aproximação e ele vai mostrar para mim o outro 1. Então, 1 abaixo do 1 aqui, os dois funcionou do mesmo jeito, tá legal? Perfeito, então, tá bom. Os dois funcionando do mesmo jeito, legal, então para que eu faço um ou faço outro? É mais fácil eu fazer então a propriedade simples aqui, sem que eu precise ficar digitando get set. Não, nesse caso aqui do segundo, que é a propriedade complexa, eu posso falar que eu não permito que alguém sete alguma coisa. Então, ó, eu vou tirar e ela é uma propriedade agora somente de leitura. Olha só que interessante agora. Agora, quando eu for compilar o meu código, vocês vão ver que meu código vai dar erro. Então, olha lá, ó, ele deu um erro, falhou o meu código. Se a gente olhar aqui no output de erro, ele vai falar assim, ó, cachorro idade 2 cannot be assigned to is read only, tá vendo? Então ela é o quê? Ela é uma variável somente de leitura. E vocês vão ver que aqui, ó, ele ficou tracejadinho, tá vendo? Tracejado de vermelho. E se eu colocar o mouse em cima, ele fala, ó, é somente de leitura. Eu não consigo setar nada para dentro dessa variável. Ela é somente de leitura. Tá, beleza. Então, aí eu te pergunto, para que a gente usaria, então, uma variável somente de leitura, sendo que eu não consigo setar nada nela? Eu posso usar essa variável somente de leitura, ou essa propriedade somente de leitura, para pegar um dado privado que está dentro da minha classe e tirar ela da dentro da minha classe, mostrando para o mundo. Tá legal? Então, olha só que legal. Eu posso ter uma outra propriedade aqui, ó, ou um atributo, né, privado, chamado, então, string, vamos colocar aqui, ó, int, né, que é igual ao outro lá, e essa aqui seria idade pré-definida, tá legal? Perfeito, e eu vou colocar aqui como 2, tá? Olha só, gente, tem uma certa diferença entre quando eu coloco os dados privados e quando eu coloco os dados públicos no C#, tá? Tudo que é público, eu utilizo o padrão Pascal Case, tá? Eu coloco sempre a primeira maiúscula e se eu venho mais de alguma outra coisa, a segunda maiúscula, a terceira maiúscula. Quando eu uso os dados como private, eu coloco a primeira minúscula e o resto como maiúscula. Ou seja, público eu utilizo o Pascal Case.
o private eu utilizo o camel case, tá? Para algumas pessoas isso deve ser tipo coisa de outro mundo. O que é camel case, o que é Pascal case, tá? Vocês não devem estar entendendo isso, tá? Para eu explicar melhor para vocês, eu recomendo que vocês façam o seguinte. Vão aqui no Torne-se um Programador, tá? E procurem a palavrinha Pascal case, tá legal? Quando vocês procurarem aqui dentro, vocês vão ver que vocês vão ter essa aula aqui de padrão de codificação. E eu explico para vocês o que é camel case, Pascal case, camel case, underline, tá legal? Ou underscore. Então, nessa aula você vai conseguir entender o que é que eu estou falando quando eu digo como Pascal case e quando eu digo como é camel case, tá legal? Então, beleza, eu tenho um atributo privado que ela está encapsulada dentro da minha classe cachorro e eu quero mostrar ela para o mundo. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? O meu método, a minha propriedade idade2, ela também tem a porta de saída. Mas ela não tem a de entrada, mas só que ela tem a porta de saída. Se ela tem a porta de saída, o que eu preciso mostrar na minha saída? Aqui dentro eu defino, dentro desse meu get. Então eu posso abrir um bloco aqui, ó, dentro do get, tirar esse ponto e vírgula e colocar então um return do quê? Um return da minha idade pré-definida, ponto e vírgula. Ou seja, agora essa minha propriedade, vou quebrar as linhas aqui para ficar mais simples a leitura. Agora, essa minha propriedade aqui, gente, que é a idade2, ela tem, então, um dado de saída, tá? E esse dado de saída é uma variável privada, um atributo privado que eu deixei dentro da minha instância. Agora, se eu compilar o meu código, vai funcionar? Vamos ver aqui, ó. Funcionou o nosso código, ok? Agora eu vou dar um play para a gente ver se isso vai funcionar perfeitamente quando ele mostrar na nossa tela. O resultado aqui, gente, ele tem que mostrar a variável 1 e tem que mostrar o número 1 e tem que mostrar o número 2, porque o número 2 é o dado que está privado dentro da minha instância. Então, se eu olhar aqui, ó, resultado 1, resultado 2, ok? Tudo bonitinho, funcionando do jeito que eu gostaria, tá? Perfeito. Dei um stop aqui e aí agora vamos ver então como que está esse nosso objeto de cachorro. Se eu pegar esse objeto de cachorro e colocar C, ponto, vocês vão ver que eles vão mostrar aqui para mim todas as minhas propriedades que são públicas, tá? Porém, as privadas ele não mostra. Então, olha só, ele não está mostrando lá aquela propriedade que eu criei como idade pré-definida, né? Então, ele não mostra aqui, ó, ele tem idade e tem idade2. E olha só que interessante, no idade e no idade2, olha como ele mostra a diferença. O idade é uma propriedade simples, ou seja, um atributo. Então ele tem ali, ó, o íconezinho azul. E esse daqui, que é a propriedade complexa, ou seja, uma propriedade, ela tem então uma engrenagem aqui. Ó. Uma engrenagem não, uma ferramenta, né? Um símbolo de uma ferramenta, mostrando que ela é então uma propriedade, tá legal? Então isso é uma propriedade no C#. Se eu for em GoToDefinition aqui, ó, ele mostra para mim o que eu tenho da minha propriedade. Tá legal, então eu posso usar essa minha propriedade também para fazer set e colocar blocos de códigos dentro do meu set, tá? Eu posso, olha só, tirar então, aqui no meu caso o meu código vai dar erro porque eu não tenho set, mas aí se eu chegar aqui na minha propriedade e implementar o set, então set, vou abrir aqui, e como que eu implemento? Essa minha variável privada que vale 2, como ela está por default valendo 2, pré-definida valendo 2, quando eu fizer o set desse dado, ela vai valer o dado que eu fiz o set e não o dado que eu pré-defini, ok? Então como que eu faço isso? Eu posso colocar aqui a variável, idade pré-definida, é igual a value, ok? E o que é esse value aqui? Esse value é o valor que você está setando quando você está jogando para dentro dessa instância de cachorro. Tá legal? Então, se vocês olharem aqui, ó, na idade2, nessa linha 23, eu estou setando, jogando o 1 dentro dessa minha variável, ok? Se eu estou jogando o número 1 dentro dessa minha variável, quando eu fazer esse dado, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui no meu set e vai jogar o valor que eu estou colocando dentro da idade pré-definida, mostrando para mim, então, o valor que eu quero. Para ficar mais claro, gente, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar um debugger aqui, para quando eu criar a instância, vocês enxergarem que vai ficar com valor pré-definido. Vou colocar um debugger aqui, para que quando ele for setar
quando ele for dar get desse valor, ele vai dar get do valor corrente que está dentro da minha instância. E vou colocar um outro debugger aqui, para quando ele for fazer um get desse meu dado, um set, desculpa, desse meu dado, vocês enxergarem o valor antigo que estava e o valor novo que eu estou atribuindo para dentro da variável, tá legal? Perfeito. Agora eu vou compilar o meu código e aí a gente vai ver se vai dar erro. Compilado, funcionou tudo bonitinho, agora eu vou dar um play e a gente vai ver passo por passo o que vai acontecer. Antes disso, vou dar um breakpoint aqui. Perfeito, ele parou então aqui na nossa, quando a gente criou então uma instância. Então quando a gente cria uma instância, ele já pré-define esse dado aqui para mim, tá? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil ainda, eu vou dar um stop aqui e vou fazer o debugger lá do comecinho, tá? Assim a gente consegue entender melhor, passo por passo, o que está acontecendo. Então vamos colocar o debugger aqui no começo, aqui, ó, antes de criar a instância. Muito bom. Agora eu vou dar um play de novo. Então, antes de criar a instância, ele vai estar fazendo esses dados para mim, tá? Então, rodando meu código. Perfeito. Então, antes de criar a instância, ele vai entrar dentro dessa minha instância. Quando eu dou um new aqui, ó, ele entra dentro da minha instância. Então, deixa ele ir para o próximo passo. E aí ele pré-define. Então, o que ele está pré-definindo? Esse meu atributo público, esse meu atributo privado com o valor padrão igual a 2, ok? E as minhas propriedades e os meus métodos de sobrescrita que eu estou fazendo, ok? Então, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Pré-definiu, beleza. O próximo passo que ele tem a fazer é setar, então, esse dado aqui. Se eu for setar esse dado, olha só que interessante, ó. Eu tentar entrar dentro desse método, não acontece nada porque isso daqui é uma variável simples, né? Ou seja, um atributo simples. Então eu não consigo entrar dentro desse método. Agora eu vou ir para o próximo ação aqui, ó, ele vai mostrar na tela lá o número 1, que é o número que eu defini para essa minha primeira variável, perfeito? Agora a gente vai entrar na variável complexa aqui, né? Que ela tem os getters e setters dela. Quando eu ir para o próximo nível aqui, ó, vocês vão ver que nesse caso ele vai entrar aqui no meu set, tá? E vocês vão ver que o valor pré-definido que eu tenho é o 2. Porém, como eu estou setando o 1, ele vai sobrescrever o valor que tem dentro dessa variável. Ou seja, essa minha variável privada vai deixar de ser 2 e vai virar 1, tá legal? Então, ó, ela é 2 agora, o valor que eu estou atribuindo é 1, tá legal? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente está atribuindo 1 na minha propriedade idade 2, ok? Então, é aqui que ele para, ó, nessa ação que ele faz, nesse set, ok? Então, ó, eu vou para o próximo passo, vocês vão ver agora que a idade pré-definida virou 1, ok? Então, se ela virou 1, olha só que interessante, quando eu for mostrar na tela, agora não vai me mostrar 2, ele vai mostrar 1, porque quando eu vou para o próximo passo, ele vai entrar no get, e o get ele vai pegar o dado que está pré-definido na minha classe, porém eu já fiz a alteração no meu set, ok? Então se eu já fiz a alteração no meu set, ele vai mostrar 1 ao invés de 2, tá legal? Vou dar aqui um continue, para a gente ver o que vai acontecer. Então, né, peraí, pronto. Mostrando na nossa tela, ele mostrou então o 1 e mostrou o outro 1 em sequência diferente da outra que a gente fez que mostrava o 1 e o 2, tá legal? Então, gente, basicamente para que serve uma propriedade? Para que a gente possa ter controle do que a gente quer, tá? Uma propriedade, ela serve para que a gente possa falar assim, eu quero que essa propriedade seja somente de saída, eu quero somente que essa propriedade seja somente ela seja somente de entrada, tá legal? Nesse caso aqui, a gente definiu essa idade 2 como um atributo, como uma propriedade de entrada e de saída. Se eu quisesse falar que ela fosse só de entrada, eu poderia simplesmente retirar aqui o meu get, ok? E aí se eu fosse compilar o meu código agora, ao invés de dar erro nessa linha 23, vai dar erro na linha 25, porque eu não consigo tirar o dado que está dentro da minha instância e mostrar, porque essa propriedade é somente para a entrada e não para a saída. Então, compilando o meu código aqui mais uma vez, agora retirando o meu get, vocês vão ver o erro que vai acontecer, olha lá. Então ele dá um erro aqui, ó, falando que eu não posso utilizar como getAssessor, ok? Então eu não tenho uma forma de mandar esse dado para o meu input, tá? Mostrar isso para o mundo quando eu utilizo então esse tipo de propriedade sem ter o meu get, tá legal? Voltando aqui, ó, é assim que eu faço então uma propriedade no C#, e essa é a diferença, gente, de uma propriedade para um atributo, tá legal? Então,
no C Sharp, propriedade é feito dessa forma, tá legal? Se vocês forem ver em outras linguagens, tá? As outras linguagens, elas costumam utilizar esse conceito de propriedade, mas criando dois métodos, um método getter e um método setter. Aqui no C Sharp eu acho muito interessante porque ele utiliza os dois conceitos encapsulados num lugar só, tá? Então fica muito mais bonito e muito mais simples de você utilizar dessa forma do que se eu tivesse que fazer então um public int get idade 2. E aí aqui dentro do meu get idade 2 eu teria um return de idade pré-definida. E aqui eu teria um outro public int set idade 2. E aí aqui eu teria um int de parâmetro idade 2. E eu colocaria aqui então variável idade pré-definida é igual a idade 2. Isso aqui que eu acabei de fazer aqui com vocês é a forma como algumas outras linguagens utilizam, tá? Por exemplo, o Java utiliza dessa forma aqui. Ah, na realidade aqui é uma variável, um tipo void, né? Porque aqui eu não tenho retorno. Legal. Então o Java ele utiliza dessa forma, algumas outras linguagens também. Esse é um conceito, na realidade, que várias linguagens podem utilizar, inclusive o C Sharp, tá? Não há uma regra escrita em pedra que você tem que utilizar propriedade desse jeito ou tem que utilizar propriedade desse jeito, tá? Depende da sua equipe, de como que a sua equipe vai aderir isso daí. O que eu posso falar para vocês é que a maioria das pessoas que programam com C Sharp utilizam propriedade dessa forma, tá? Só que também não há erro em você programar desse jeito quando você quer fazer os seus getters e setters, tá legal? Então, aqui a diferença disso daqui para isso daqui é que aqui você teve dois métodos, tá? Para resolver o seu get e set. E nesse caso aqui você teve uma propriedade que tem o getter e setter embutido dentro dela, perfeito? Tá. Algumas pessoas não devem estar entendendo isso daqui. Só que esse dado que eu estou falando aqui, ó, é o quê? É dado para usuários que já aprenderam Java, estão vindo para cá para entender como é que funciona C Sharp. Então essa dica é uma dica válida para as outras pessoas. E você que ainda não sabe Java, nunca mexeu com Java, você vai conseguir fazer uma relação o dia que você for aprender Java e ver o que eu estou falando com propriedade e o que é getter e setter, tá legal? Por isso eu estou explicando essa parte aqui nessa nossa aula, tá legal? Se a gente então olhar aqui lá no nosso programa CS, a gente vai ver então que c.set alguma coisa, a gente consegue então setar um valor para dentro daquela variável e c.get alguma coisa, a gente consegue ter a porta de saída também daquela variável e se a gente compilar então o nosso código vai passar mostrando para a gente que funciona das duas formas, eu tendo uma propriedade ou tendo getter e setter, tá legal? O que eu acho melhor e o que eu utilizo quando eu estou programando? Eu utilizo as propriedades, tá legal? Ou se eu estou fazendo uma coisa muito simples, um código de migração, um código que eu não vou ter, não preciso ter controle de meu getters e setters, eu utilizo então um atributo, deixando então lá para o meu compilador uma coisa muito mais simples, sem que eu tenha que ficar fazendo um monte de coisa complexa e fazendo com que ele programe, ele processe mais coisas na hora da execução do meu código, perfeito? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Para quem gostou, então, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. Comentem e me deixem saber se vocês estão gostando ou não, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é, se ainda há dúvidas em cima dessa aula, gente, não desista de vocês mesmos. Marquem uma aula particular e aprendam. Aprendam porque isso pode mudar o futuro de vocês, tá legal? Porque se vocês olharem isso daí e ignorar, falar, outro dia eu aprendo. Um dia na carreira de vocês vão esbarrar com isso e aí vocês não vão entender e vai falar, olha, eu pensei naquilo naquela aula. Às vezes a economia que você vai fazer vai ser uma economia que lá no futuro vai ser pior para você e você vai acabar pagando mais caro, tá legal? Então pense nisso. Se você não conseguiu entender, vamos lá, gente. Eu esclareço a dúvida com vocês e vocês seguem em frente, perfeito? Bom, é isso. Até mais e até a próxima aula. É isso, gente. Mais uma aula de C Sharp gravada. Então agora vocês viram o poder de ter o controle sobre os dados de entrada e saída das suas instâncias
dos seus objetos. A propriedade ela faz isso para você, te dá o controle total de tudo que vai entrar e tudo que vai sair então da sua instância do seu objeto. Perfeito? Até mais.